O dia estava nublado e bastante agradável. Os meninos estavam fazendo seus afazeres. E Nora, juntamente com Chloe, se preparava para ir até a vila. Ali, as irmãs fariam uma parada na paróquia para entregar alguns mantimentos ao pároco, para serem levados às famílias pobres mais distantes. E depois, iriam visitar os Davis e buscar a pequena Ashley. Nora tinha enviado um pequeno bilhete no dia anterior, a convidando para passar o dia com John e Richard, o que foi aceito com muita gratidão. As duas foram de carruagem até a vila. Estavam levando muito peso para simplesmente caminharem, mas depois iriam a pé buscar a jovem Davis, que já devia estar esperando. A paróquia ficava no meio de Amherst. Ali, em volta da antiga construção de pedra e de sua casa adjacente, era onde se formava o pequeno centro da vila. O pároco Joseph as esperava na entrada de sua casa. Ele era um senhor muito comunicativo que tinha criado uma ótima relação com Nora, desde seu casamento com John. Ele não tinha se casado, então a função que cairia sobre a esposa tinha ficado a cargo da senhora Clark, que fazia com bom gosto as questões sobre caridade e ajuda aos pobres. Além, claro, da supervisão se as crianças da vila frequentavam a catequese. Muitos achavam que ela fazia demais, e o próprio Joseph já tinha se oferecido para tomar a dianteira em tudo aquilo. Mas a Clark foi irredutível, e desde que havia se mudado para Amherst, fazia aquelas funções. Bom dia, senhora Clark. Senhorita Griffith. Bom dia, Joseph. Como estão as coisas por aqui? Alguma novidade importante? Nora trazia uma enorme cesta de comida, e Chloe segurava mantas e algumas mudas de roupa. Não, nenhuma, senhora. Venha, vamos entrar. O pároco pegou a cesta da Clark e as levou para dentro. Deseja um pouco de chá? Eu acabei de esquentar a água. Não, muito obrigada. Precisamos ir até os Davis buscar a pequena Ashley. Ela vai passar o dia lá em casa com os meninos. Que ótima notícia! Tenho certeza que isso fará muito bem a ela. Na festa do pequeno John, ela se divertiu tanto que posso dizer que nunca a vi tão feliz. Nora sorriu e concordou. Chloe colocou a pilha de mantas e roupas em cima da cadeira da cozinha e se apoiou em um pequeno móvel que ficava perto da porta. E como foi sua visita a Math, senhorita Griffith? Ela o olhou. Estava surpresa com aquela afirmação. Então lembrou que tinha encontrado George e Liam naquele dia e que um dos dois poderia ter aberto a boca. Chloe pigarreou e arrumou a postura. Foi boa. Fui até lá comprar morangos e alguns pães e bolos. O pároco sorriu e concordou. Sim. A padaria de Math é uma das melhores que eu conheço. Acho que nem Londres chega aos pés deles. Ele deu uma risada alta e encheu uma xícara com água fervente. Mas como o senhor soube que eu fui até Math? Joseph a olhou com tranquilidade. Ontem, eu jantei na casa dos Fosters e o Sr. Foster comentou que te viu por lá. Eles também falaram que você indicou uma escola para Isabela. Chloe olhou para eles e concordou. Indiquei. Acho que será a única salvação para ela. Eu concordo com a senhorita. Já tentamos de tudo e Isabela não melhora. Acho que seria uma boa saída. Eu não sabia disso. Vou conversar com Anne. Acho que todos devem dar conselhos em uma hora como essa. O pároco concordou com as palavras de Nora e ofereceu novamente o chá, mas a Clark negou e se despediu. Elas tinham que correr para não se atrasarem. As irmãs pegaram o caminho principal e seguiram para o sul. As terras dos Davis ficavam afastadas da vila e da casa dos Clarks, mas nada que fosse longe demais. Era apenas alguns minutos andando. E como as duas estavam animadas para aquilo, não era incômodo nenhum ir até lá a pé. A estrada era mais fechada que em outras partes da região. Era em volta de densas árvores e plantas. Nada que assustasse, mas que dava muita privacidade àquele lugar. Elas andaram com calma e assim que fizeram uma pequena curva, viraram à direita e desceram por uma curta ladeira. Ali embaixo ficava a simples casa dos Davis. Tinha um cercadinho que formava a entrada para o pequeno jardim e para a horta da família. Nora bateu palma e logo depois a senhora Davis apareceu com um grande sorriso no rosto. Bom dia, senhora Clark, senhorita Griffith. Entrem! Ashley já está pronta. A irmã sorriu. Não precisa. Esperamos aqui fora. Não podemos demorar. Os meninos estão nos esperando para comer. Abigail sorriu e concordou. Vou chamá-la, ela já vem. E voltou a entrar na casa. Chloe observou o ambiente. Era um local rodeado de verde. Parecia solitário e difícil de se viver no meio de tudo aquilo, mas tinha sua beleza. Ela estava fazendo aquilo que Adam havia lhe aconselhado. Estava tentando encontrar a beleza da natureza que muitas vezes não via.
Ashley não demorou e foi ao encontro das adultas, levando uma cesta com comidas feitas pela mãe. Nora agradeceu à Sra. Davis, que tinha ficado para trás, e pegando na mão da menina, elas partiram de volta para a vila. O caminho até Amherst foi tranquilo. Elas passaram pela vila, deram um oi para o pároco, que varria a entrada da igreja, e seguiram caminho pela estrada principal, que ia para o norte. A casa dos Clark ficava um pouco mais longe do que as dos Davis, mas nada que fosse difícil. Ali, o caminho era mais aberto e bem feito, diferente da outra parte da vila. Ashley, que no início não falava muito, foi estimulada por Nora e por Chloe, e já corria e brincava com as duas. Era uma menina doce e muito bem educada. Ashley, você gosta de morar naquela parte da vila? A criança a olhou e sorriu. Sim, é um lugar tão bom para brincar. Mamãe quase não fica preocupada comigo quando eu saio sozinha. É tudo perto e fácil de se chegar. Chloe sorriu. E você conhece a floresta? Sim, não é algo complicado. Tem trilhas e como poucas pessoas andam por lá, eu posso dizer que a conheço mais que todo mundo. Até mais que seu pai? Ela riu e concordou. Até mais que o papai. Elas riram e Chloe pegou um pãozinho de dentro da cesta. A mãe de Ashley era uma excelente cozinheira. Tudo que ela fazia ficava tão bom que a vontade de comer nunca passava. Nora! Chloe! Elas se viraram com um súbito chamado, e assim que viram quem era, a irmã deu um enorme sorriso. John vinha ao encontro delas, estava em seu cavalo e tinha George como companheiro. O que vocês estão fazendo por aqui? Achei que só iriam vir mais tarde. O Clark desceu do cavalo e foi ao encontro da esposa, sendo acompanhado pelo Hamilton. Terminei a inspeção mais cedo e encontrei com George para vir ensinar o John a montar. Ah, sim. Vocês já comeram? Como teremos visita, mandei fazerem bastante comida. Ela sorriu e olhou para Ashley, que agora estava tímida. Comemos uma coisa ou outra, mas queria aproveitar que estamos aqui e te levar em um lugar. Nora olhou para o marido e sorriu. Onde? Irei com muito prazer. Ela parecia uma criança recebendo um doce. John sorriu e pegou em sua mão. É surpresa. Venha, vamos. A Clark se virou para a irmã e para Ashley. Chloe vai levá-la e quero que você aproveite bastante. Promete para mim? A menina sorriu e concordou. Nora montou no cavalo e o marido a seguiu. Vejo vocês mais tarde. E foram em direção oposta à do grupo. Chloe olhou para George e pegou na mão de Ashley. Ele, com certeza, montaria no cavalo e iria na frente. Mas quando as duas voltaram a andar, o Hamilton se abaixou e olhou para a menina. Ashley, você gostaria de ir montada no meu cavalo? Ela sorriu e concordou. Parecia a Nora há pouco tempo atrás. A Griffith olhou para os dois. Estava chocada com a pergunta de George. Ela só tem 8 anos e isso é um cavalo adulto. Ele a olhou e sorriu. Ashley, seu pai lhe ensinou a montar? Sim, senhor. Desde cedo. Chloe respirou fundo e revirou os olhos. Não ia ganhar aquela batalha, e isso a deixava irritada. George ajudou Ashley a montar, e a menina segurou firme em uma das rédeas do cavalo, enquanto Hamilton segurava em outra. Ele deu pequenas palmadas no animal, que começou a andar devagar e tranquilo. Chloe ficou parada vendo os dois irem na frente. George andava ao lado do cavalo e conversava alegremente com Ashley. Ele retribuía a animação com tudo que tinha. Ela bufou e voltou a caminhar. Não ia bancar desagradável com a menina, só porque George estava pondo em prática suas ideias malucas. O resto do caminho foi feito quase em silêncio por parte de Chloe. Enquanto os dois companheiros mantinham uma animada conversa, ela preferiu ficar quieta e chegar em casa logo. George levava jeito para crianças. Todos sabiam disso. Ele era um homem bastante sério, mas quando ficava perto dos pequenos, brincava e se divertia como se tivesse a mesma idade que as crianças. Chloe não se dava muito bem com o Hamilton. Os dois nunca tiveram um relacionamento muito íntimo ou disposto à amizade. Se conheciam há mais de 10 anos, mas todo aquele tempo não os tinha feito mudar de ideia sobre a relação cordial que tinham. George e ela tinham pensamentos e visões do mundo muito diferentes e não estavam dispostos a colocarem tudo aquilo de lado para criarem uma amizade. A relação educada que tinha já era suficientemente boa. O senhor quer experimentar alguns dos pães que minha mamãe fez? George sorriu e olhou para a cesta que estava com Chloe. Ela parou e tirou de lá um pequeno pão que era recheado com carne de porco.
O Hamilton comeu e pegou mais um. Nossa, isso aqui é muito bom. Sua mãe está de parabéns. Dê meus cumprimentos a ela. Ashley sorriu e concordou. Parecia bastante orgulhosa. Não demorou muito para chegarem até a entrada da casa dos Clarks. Ali, no grande portão, Chloe viu os sobrinhos atravessando o grande jardim da frente, passando pelo canteiro de flores da mãe e gritando pelo tio. John vinha na frente e Richard o seguia como sempre. Os dois tinham grandes sorrisos e pularam em George assim que se aproximaram. Chloe ajudou Ashley a descer do cavalo. E no meio daquela recepção calorosa, ela viu que teria uma longa tarde pela frente, entre brincadeiras de crianças e, principalmente, entre cavalos. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot.